Boa tarde a todos. Deus é grande? É muito grande. Vocês estão felizes de estar aqui esse fim de semana? Tem sido uma bênção para vocês? Para mim também. Glória a Deus, né? Nós estávamos um pouco preocupados há poucos minutos atrás, porque na fila lá começou a haver uma divisão entre os irmãos. Aqueles que gostam de colocar feijão primeiro, depois arroz, e aqueles que colocam arroz, depois feijão. Aí sai uma briga tornada, uma fila para o lado direito, esquerda. Tudo é culpa do Álvaro, né? Ele que levantou o assunto e saiu uma briga feia lá. Mas os irmãos estavam reparando o prato dele essa semana, esses dias. Eu estava desconfiado que ele ia dar aula sobre Monte Sião, assim, o prato dele, né? Mas para vocês que comeram muito, estão com consciência pesada, eles deixaram as coisas aqui em branco para ser furado, para aliviar a sua consciência. Comeu muito, aí você fura esse café da manhã extra, e se comeu muito mesmo, esse outro jantar aqui por último. Eles vão ter furador aqui na saída para vocês que comeram demais, que é aliviar a sua consciência, tá bom? Mas, falando sério, o Enoque, para mim, tem sido, esses anos todos, e todo ano, parece que é melhor do que os anos anteriores, né? Tem sido uma bênção muito grande para mim. E, vocês sabem, não é conveniente para a gente, né? Muito corre, trabalho e tudo, e uma viagem muito longa, né? Tem irmãos que vêm tão distante que eu acho que nem existe no mapa, né, onde eles moram, é tão longe, não é? E não é, financeiramente, não é fácil. É muito caro. Se olhar o preço de ônibus, comida, né, taxa, os lanches na estrada e tudo, e depois, né, muitas vezes você não vem sozinho, traz um irmãozinho ou coisa assim, não é conveniente, não é financeiramente fácil, aquela coisa toda, e muito trabalho lá atrás, mas é necessário. É necessário. Para a gente tirar um tempo, né, de estar em comunhão com os irmãos, para recarregar as nossas baterias, não é? Precisamos disso, precisamos mesmo. E só depois que você chega e faz, você sente, puxa, como que eu estava precisando? Você, na hora antes, não vou, mas quando você vai, depois, glória a Deus que eu vim, né? Como que foi uma bênção. E sente até pena dos outros que não podiam vir também, né? Agora, também eu vejo que Enoque é muito mais do que só um retiro espiritual, porque nós fazemos isso nas nossas congregações, e nossas cidades, né? Mas verdadeiramente uma prática dessa união que nós estamos falando, né, esses dias, né? É uma demonstração, mesmo que você sente que você não está precisando espiritualmente, está muito forte, bem, e tanta coisa, mas pelo menos para apoiar a irmandade. Né? Muito bom. Me anima tanto encontrar com os irmãos do Rio, né, do Nordeste, né, do São Paulo, irmãos que se esforçaram tanto para vir. Assim, a gente não é que não lembra deles durante o ano todo, lembra, mas quando chega aqui e vê, puxa, né, como é que eu não vi, né, igual Elias, achando que só ele que estava servindo o Senhor. Então chega aqui, meus irmãos na mesma luta, em batalha, é uma benção, né? Então nós temos que agradecer, né, os irmãos do Nordeste que organizaram, né, Salvador, as outras congregações que organizaram. Eu achei o tema excelente, uma benção. Provavelmente precisamos desse mesmo tema todos os anos, né? E também para a turma do próprio acampamento. Gente, que trabalho que eles têm para manter esse local tão adequado, tão maravilhoso para nós, com todos os recursos. E a gente chega, está tudo prontinho, vai embora, tá mesmo. Então, assim, é um trabalho para eles, não acabou não, é o ano inteiro, né? Então, mais ainda nos dias antes, depois. Então, nós vamos orar agora, agradecer a Deus pelo Enoque em si, pela irmandade, pela comunhão, unidade que nós temos na igreja e principalmente também para os irmãos que têm esforçado tanto para nos servir. Vamos orar. Nosso querido Pai, somente o Senhor para nos abençoar tanto, Pai, porque o Senhor sabe até mais do que nós como nós somos pecadores e como muitas vezes nós somos tão egoístas e só enxerga as coisas da forma que nós queremos ver e sempre vemos as coisas do nosso modo, do nosso jeito e sempre visando o nosso bem, que isso não acontece mais entre nós, Pai. Que possamos ser um povo que agrada o Senhor, que um povo fiel ao Senhor, e que verdadeiramente, Pai, haja união entre nós, apesar das diferenças, mas que haja união, Pai, isso tudo para a sua honra, para a sua glória. Abençoe não somente aqueles que vão organizar o ano que vem, mas continue abençoando aqueles que
dirijo e apoio todo esse trabalho aqui no AMO. E que, Pai, através dos anos, esse lugar seja um lugar realmente dedicado ao Senhor. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Abra só o Velho Testamento para Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Outra coisa, eu acho que devemos agradecer aos irmãos. Muitas vezes eu acho que chegamos aqui e vê um material, né, à venda. Tá à venda, joia. Mas esquecemos, esses irmãos estão nos servindo, né? Eles podiam estar aqui muito melhor, bem assim, à vontade, tranquilos, preocupados com nada aqui, mas estão aqui para servir a humanidade. Porque é muito difícil, talvez para você e na sua cidade não, mas a maior parte das pessoas é difícil conseguir boa literatura bíblica, útil, prática, né? Agora, por exemplo, mais uma coisa, novidade, estamos com essa nova versão internacional. Já tinha um Novo Testamento, agora temos a Bíblia completa, né? Os irmãos carregando peso e tudo, trazendo para cá, por 12, 13 reais você consegue uma Bíblia dessa. Se você não ainda comprou, vende seu sapato, pega emprestado um irmão e coisa assim, mas pega uma dessas, leva meia dúzia lá para sua condição, uma dúzia, né? Uma caixa. Abençoa os irmãos lá também, né? É uma versão muito clara, muito boa, e o bom aluno da palavra deve ter todas as versões, para você poder fazer um estudo comparativo. Então, agradeço vocês, irmãos, que têm nos abençoado tanto, né, através desse esforço da literatura. Né? Como? Quantos aninhos? De batismo? Glória a Deus, João Kennedy, não? É brincadeira? Então depois você vai descontar ele. Tá bom. Tá esperto, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre mentira, não sei onde que é não, mas assim... Não sei se é Velho ou Novo Testamento não, mas deve ter alguma coisa aqui. Ok, Gênesis capítulo 11. Uma passagem a gente fala pouco sobre ela, talvez na escola dominical aprenda onde que vem as várias línguas. Mas a Bíblia diz, Gênesis 11, verso 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e pinche em vez de argamassa. Verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, e falam uma língua só. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Bom, eu tenho quase 22 anos agora no Brasil. Em agosto completo 22 anos que estou morando no Brasil, né? Você pensa, puxa, depois de 22 anos ainda não perdeu aquele sotaque, né? Como é que não... Mas não tem jeito, é difícil, né? Aprender a língua, quando eu cheguei aqui, não tinha estudado português e tudo, e não falava quase nada. Eu sabia, estou com fome e onde está o banheiro. Mais nada. Só isso que eu aprendi. Uma brasileira lá nos ensinou lá. Mas é difícil falar uma outra língua, não é fácil. Chegamos aqui, a gente estava batalhando a língua, e a gente tentando, né, entrosar com os irmãos, alguns irmãos chegaram em casa, minha esposa sempre oferecendo alguma coisa para tomar, e nunca ninguém queria aceitar, né? Até que um dia eles explicaram, não é, vocês estão querendo falar suco de uva, vocês estão falando suco de ovo, por isso ninguém queria aceitar, ué. Aceitam suco de ovo? Então, não, assim, deve ser coisa americana, né, assim.
Aí minha esposa, com muita coragem, foi fazer a compra na mercearia lá do bairro. Lá era pequenininho e tudo, você tinha que pedir. Atrás do balcão, o moço, ele pegava coisa por coisa, né? E ela falou, eu quero 12 ovos. E ele olhar para ela, uma dúzia? Ela não sabia o que era uma dúzia. Não, 12 ovos. Uma dúzia? Não, 12 ovos. Aí ficar naquela briga toda, né? Mas não é só no início, não. Até esses dias mesmo. Eu estava fazendo uma pregação lá no centro e eu comecei a explicar para os irmãos, né, que de manhã eu costumo comer o que eu como e tudo, e costumo de comer aveia cru, né, com leite, talvez uma banana picada, assim. Mas eu não falei aveia cru, eu falei ovelha cru. As irmãs olhando para mim, assim, tudo. É difícil falar uma outra língua. Mas é tudo culpa desse povo aqui. É culpa deles. Eles não quiseram obedecer a Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus diz, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Mas aí vem o dilúvio e acabou com todo mundo, né? Menos as 8 pessoas. Depois, em Gênesis capítulo 9, verso 1, de novo, Deus fala, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas esse povo, então, saiu do Oriente, ou foi para o Oriente, não é bem claro, mas eles encontraram um certo lugar bonito, planície da Seniar, e resolveram construir uma cidade com uma torre tão grande que chegaria até os céus. Agora, os detalhes a gente não sabe todos os detalhes. Se realmente eles tinham a intenção de chegar até Deus da maneira deles, em vez de ouvir a palavra de Deus e obedecê-lo e deixar ele chegar até da forma que Deus quer, isso já não sabe. Já era uma costume, através da história, a gente vê pessoas construindo torres de uma certa forma para ter atos de adoração, né? A gente não sabe tudo sobre isso. Algumas pessoas pensam, porque disse aqui, é assim, né? Não seremos espalhados pela face da terra. Eles acharam que talvez seria um ponto de referência. Você podia mudar, viver qualquer região ali, desde que podia enxergar a torre lá, né? Assim, não está tão distante. Então o povo, né, mamãe e papai, gosta de manter todo mundo unido, né? Mas o problema aqui é que eles, na verdade, com todas as nossas dúvidas sobre o assunto, uma coisa é certa. Eles, a Bíblia diz, queriam fazer que o nome deles ficasse famoso, né? Interessante, não sei se você reparou essa parte aqui, em verso 4, a segunda parte, diz assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, de todo jeito, nós entendemos que ele estava a fim de construir algo para eles mesmos e não para a glória de Deus. Agora, nós podemos condenar eles, mas às vezes nós somos assim, não é? É uma tentação direta do ser humano. Nós somos orgulhosos, egoístas, né? Então nós temos a tendência de olhar o meu trabalho, né? Tem gente que fala, na minha igreja, né? A igreja de Cristo, né? Mas a minha igreja, né? O meu povo, né? Os meus discípulos, né? Para a minha congregação eu faço qualquer coisa, mas para a sua, não tem nem como, né? Talvez, né? Talvez eu possa fazer uma ação para vocês, né? Então nós temos essa tendência de querer fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O Glover Ship foi uma das primeiras pessoas que me deu uma lição muito forte, né? Nós estávamos construindo uma nova conexão, um prédio de uma nova conexão lá em Contagem, no bairro Água Branca. Ele chegou um dia lá com a gente estava lutando, batalhando, mas nunca pediu alguém para ajudar financeiramente. Ele chegou lá com uma oferta lá, deu para comprar as janelas todas lá e tudo. Eu fiquei, puxa, e ele batalhando nos trabalhos dele, a conexão lá do Carlos Prates, não tinha terminado o prédio dele, tudo, mas chegaram lá para ajudar os irmãos, sabe? Então foi uma lição tão agradável, tão forte para a minha vida, ver os irmãos com olhos para a obra do Senhor e não a sua própria obra. E certamente isso que quando vem muitos conflitos, porque nós julgamos que essa obra é minha, né? Você não pode atrapalhar aqui. Enquanto, na verdade, a obra é do Senhor, ou se não é, deveria ser. Mas então o ponto que eu quero relatar essa tarde, frisar aqui essa tarde, é que o próprio Deus, reconhecendo a união dessas pessoas, estavam unidas. Estavam unidos num propósito errado, mas estavam unidos. E por causa da união, o próprio Deus disse que eles seriam capazes de fazer qualquer coisa. Até sem a sua bênção. Olha em Eclesiastes capítulo 4.
Eclesiastes capítulo 4. Verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Ditado, prefiro estar acompanhado do que só, né? Ou mal acompanhado do que só isso, né? Por isso o Antenor diz que sempre leva Genildo nas suas viagens, não é? Ele fala isso, não sei. Mas é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Verso 12. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, é a palavra de Deus. A união faça força. Seja para as coisas de Deus ou não. Né? Agora, imagina a gente unida e unida em paz com a bênção do nosso Senhor. Imagina, que coisas maravilhosas que o povo de Deus podem fazer. Né? Para a honra e glória de Deus. E essa é o propósito. Não adianta a gente chegar aqui nesses dias e falar como é boa união, comunhão dos irmãos, e falar e depois volta para casa e fica só nisso. Né? Nós precisamos buscar realmente união, paz, amor entre nós, começando nos nossos próprios lares. Não adianta chegar aqui, abraçar, beijar um irmão ou outro, em comunhão, e chegar em casa e brigar com a esposa. Né? Ou brigar com os filhos. Sabemos, lutamos. O conflito é natural, é normal. A gente vê conflito na Bíblia. Né? Até entre os apóstolos. Né? O Ellis falou sobre isso. Eles brigavam. Como é que brigavam? Andavam 3 anos com Jesus e agora, na noite da última ceia, estão brigando. Quem é o maior? É difícil. Né? E mais tarde, em Atos 15, não é? O Paulo e Barnabé, aquela dificuldade, né? 2 grandes homens de fé, mas chegaram a resolver, tiveram que separar, porque não houve acordo, não teve como trabalhar em conjunto aquela hora lá. Não sei quem estava certo. O meu ponto é que é normal, nós somos carnes, somos pecadores, somos fracos, nós vamos lutar contra essa falta de união até Jesus voltar. Só depois que aí seremos transformados num pisco de olho e não seremos capazes mais de pecar no céu. Né? Nós seremos transformados, seremos como Jesus. Né? Mas até então nós temos essa angústia entre nós. Mas se nós procuramos verdadeiramente união, a paz entre nós, nós teremos. Nossos lares, nossas congregações, na irmandade, em todos na igreja, e até com as pessoas que não são cristãs. Né? Às vezes eu vejo as pessoas desprezando, né? Pessoas de uma outra fé, ou pessoas que não têm fé nenhuma, como se fosse o lixo da terra. Isso não é da vontade de Deus. Jesus morreu por todos. Né? Então, eu gostaria de deixar com vocês nessa tarde 4 maneiras que nós podemos ter essa união em nossos lares, nossas congregações e entre nossa irmandade. Né? E o propósito disso tudo é que Deus seja glorificado. Nós seremos mais felizes, certamente, se tiver união em nossos lares, nossas igrejas. Nós que mais vamos beneficiar, mas principalmente isso é para a honra e glória do Senhor. Né? Você lembra, na oração de Jesus, o propósito da sua oração pela união é para que todos que possam ser unidos com Deus sejam salvos, que creem que Jesus é o Filho de Deus, não é? Então isso pode ser uma realidade entre nós, mas não vai acontecer por acidente, não é por acaso. Então, número 1, para que possamos ter essa união, nós precisamos orar a Deus, né, pela essa união. Orar a Deus pela união. Número 1. E foi isso que nosso Senhor fez. Não foi? Ele orava por isso. Ele não simplesmente, seria bom, né? Se os irmãos fossem mais unidos, seria bacana se trabalhassem em conjunto. Imagine que coisas maravilhosas. E ele orou. A favor não somente aqueles que estavam ao seu redor naquela hora, mas aquelas gerações vindouras. Né? Você já pensou, já esteve em oração a favor dos seus netos, seus bisnetos, a igreja
no futuro, né? Vamos orar também a favor do amor em nossos corações. Como eu estava falando, não é natural isso. Isso não é obra da carne, é obra do Espírito, né, de Deus, amar. Então, às vezes, achamos difícil lidar com as pessoas que verdadeiramente não amamos. Podemos falar que amamos, queremos amar, mas não amamos. Né? E eu acho que admitindo que isso não é normal, natural, vai ser mais fácil de a gente reconhecer que precisamos buscar esse amor. Né? Uma hora você se sente não muito chegado, eu não estou gostando muito da cara do Carlos, assim, que a pessoa lá de Mato Grosso é muito brava e tudo, né? E tudo. Mas se eu me pegar pensando assim, opa, esqueça seu amor pelo irmão Carlos. Apesar de pode ser tem um pistoleiro, né? Isso não sei. Mas se eu não, né? Eu acho que não, né? Lá é lampião, né? Mas então, ora a Deus para que haja união e amor entre nós e em nós. Né? A oração é a nossa arma mais forte. Nós não usamos armas do mundo. Né? Em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, a Bíblia diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos ao cativeiro todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A arma nossa maior principal é a oração. Né? Número 2, para que possamos manter a união entre nós, lembre que o nosso inimigo é o diabo. Nosso inimigo é o diabo. Não é Carlos, né? Não é a Zenata, não é o Gates. Às vezes a gente confunde, né? Fulano está atrapalhando, está pegando meu pé, não me aprecia, desvaloriza, isso, aquilo, tudo. Mas o nosso inimigo é o diabo. Ele me usa às vezes, eu deixo às vezes, infelizmente. Não quero, arrependo. Mas usa as pessoas. E pega a gente de surpresa quando vem da própria igreja, né? Você espera talvez um pouco perseguição lá fora, mas quando vem um irmão, pode ser até de sua própria esposa, ou você, né? Ou filho. Mas aí pega a gente de surpresa e derruba a gente com muito mais facilidade. Né? A gente fica lá no culto, adorando a Deus, aproximando de Deus, né? Realmente derrubando o diabo. Mas chega em casa, às vezes, começa a fazer curativa nele. Né? Maneira que brigamos e lidamos com as pessoas. Né? Em Efésios capítulo 6, verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nosso inimigo é o diabo, não é o irmão, não é o governo, não é as denominações, não são os budistas, não são os católicos, é o diabo. É o diabo.